Carl Gustav Jung dedicou a vida inteira a entender aquilo que a maioria das pessoas evita olhar: a própria mente. Ele estudou sombras, traumas, medos, desejos, símbolos e tudo aquilo que escondemos até de nós mesmos. Hoje você vai ouvir 10 das lições mais profundas deixadas por Jung. Lições que não foram feitas para motivar, foram feitas para despertar. Lição 1. A sombra que você foge controla a sua vida. A maioria das pessoas passa a vida tentando se afastar daquilo que sente por dentro. Fugimos das memórias que doem, dos pensamentos que assustam, das verdades que nos incomodam. Criamos personagens, máscaras, versões editadas de nós mesmos para mostrar ao mundo. E, por um tempo, isso até funciona. Mas Jung descobriu algo que a psicologia moderna só confirmou décadas depois. Tudo aquilo que você evita olhar dentro de si, um dia toma o volante e começa a dirigir a sua vida no seu lugar. A sombra não é um monstro externo, não é algo que você precisa destruir. A sombra é simplesmente tudo aquilo que você prefere negar. Seu ciúme, sua insegurança, sua necessidade de aprovação, seu medo de abandono, seu amor acumulado, seus desejos reprimidos. Tudo aquilo que você esconde continua vivo. E quanto mais você ignora, mais forte ela fica. Jung dizia que a sombra é como um segundo eu adormecido, esperando o momento em que você esteja fraco, cansado ou distraído para assumir o controle. É por isso que tantas pessoas explodem por motivos pequenos. É por isso que recaem em padrões que juraram abandonar. É por isso que repetem os mesmos erros em diferentes relacionamentos, trabalhos e escolhas de vida. Quem comanda tudo isso não é o consciente, é a sombra. A sombra se revela de várias formas. Quando você sente uma raiva que não sabe explicar, quando se irrita demais por pequenas coisas, quando sente inveja, mas diz a si mesmo que não sente, quando sabota uma oportunidade porque lá no fundo acredita que não merece, quando se afasta de alguém por medo de ser rejeitado antes mesmo de tentar, quando trava diante de algo simples porque sua mente criou um inimigo invisível. Tudo isso é a sombra tentando compensar o que você tenta esconder. A verdade é que aquilo que você não resolve em si mesmo, você repete. E aquilo que você não enfrenta te domina. A sombra só perde poder quando você a reconhece, não quando você tenta destruí-la, mas quando você se aproxima dela com honestidade. Não para criticá-la, mas para compreendê-la. Olhar para a própria sombra é como entrar em um quarto escuro. No começo você não vê nada, o medo aumenta, a mente projeta monstros. Mas basta que você acenda uma pequena luz para perceber que aquilo que parecia assustador era apenas parte da mobília da sua própria alma. Nada ali pode te destruir. O que machuca não é a sombra, é a ignorância sobre ela. Jung dizia que o processo de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, começa exatamente no momento em que você para de fugir. Porque fugir te fragmenta. Aceitar te integra. Integrar a sombra significa admitir: eu também sinto isso. Eu também falho. Eu também carrego dores antigas. Eu também tenho medos irracionais. Eu também tenho impulsos que não gosto. Eu também sou humano. Esse tipo de coragem é raro. E é por isso que tantas pessoas vivem presas em padrões que não entendem. Quem não encara a sua sombra, vive em guerra com ela. Quem encara a sua sombra, transforma essa guerra em diálogo. Quando você reconhece a sua própria escuridão, ela deixa de te sabotar por trás. Ela se torna um pedaço da sua força. A agressividade reprimida pode virar coragem. O medo reprimido pode virar prudência. O orgulho reprimido pode virar dignidade. A dor reprimida pode virar entendimento.
A raiva reprimida pode virar energia de mudança. O vazio reprimido pode virar busca por sentido. A sombra é matéria-prima, mas só se transforma quando você a toca. Essa é a primeira grande lição de Carl Jung. Não é o que você mostra ao mundo que determina o seu destino. É aquilo que você esconde. A vida inteira muda quando você tem coragem de perguntar a si mesmo: o que dentro de mim eu estou evitando ver? Porque é justamente isso que está te controlando. Lição 2. Até você se tornar consciente, o inconsciente comandará seu destino. Existe um momento na vida em que você acha que está escolhendo tudo sozinho. A carreira, os relacionamentos, as amizades, os hábitos, até os seus pensamentos. Mas Jung mostrou que isso é apenas uma ilusão necessária para você sobreviver, enquanto ainda não se conhece de verdade. Porque, no fundo, quem toma a maior parte das decisões por você não é você. É aquilo que vive escondido dentro da sua mente. A frase é simples, mas pesada. Até você se tornar consciente, o inconsciente comandará seu destino. E você vai chamar isso de acaso. Aquilo que você acha ser má sorte, muitas vezes é apenas um padrão interno repetido. Aquilo que você chama de destino ruim pode ser apenas um ciclo emocional não resolvido. Aquilo que você acredita ser personalidade pode ser só proteção. Aquilo que você acha que é instinto pode ser trauma mascarado. É como se sua vida fosse um barco. Você está sentado no convés achando que tem o controle do leme. Mas o leme, na verdade, está lá embaixo, nas mãos do seu inconsciente. E ele conhece caminhos que você não lembra, não entende ou tenta esquecer. O inconsciente guia seus passos quando você repete relacionamentos parecidos, quando sente a mesma dor em situações diferentes, quando busca validação sempre dos mesmos tipos de pessoas, quando atrai contextos que reforçam suas crenças negativas, quando sabota oportunidades importantes no momento exato em que surgem, quando sente medo de algo que nunca te machucou, quando age por impulso antes de pensar. Não são coincidências, são mensagens. E muitas vezes são pedidos de socorro. Jung dizia que o inconsciente não sabe falar com palavras. Ele fala com sintomas. Ele fala com repetições. Ele fala com sonhos. Ele fala com silêncios pesados. Ele fala com aquela sensação estranha de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. Ele fala com a ansiedade que aparece sem motivo. Ele fala com a tristeza que chega sem convite. Ele fala com a falta de energia que você não sabe explicar. E a verdade é que o inconsciente só assume o controle porque o consciente não está preparado. O papel dele é te proteger, mesmo que isso muitas vezes te machuque. Foi ele que aprendeu como sobreviver quando você era frágil demais para lidar com certas dores. Só que o que salva uma criança destrói um adulto. Por isso, Jung insistia tanto em autoconhecimento, não como moda ou curiosidade, mas como sobrevivência psicológica. Ser consciente significa saber o suficiente sobre si para não repetir o que te destrói. E ser consciente dói. Dói perceber que você criou padrões que hoje te impedem de avançar. Dói entender que a culpa nem sempre é dos outros. Dói admitir que as decisões que você chama de destino foram suas, só que escondidas. Dói enxergar que certas escolhas que te feriram foram atraídas por partes suas não curadas. Mas é essa dor que te liberta, porque a consciência é o começo da liberdade emocional. Quando você se torna consciente, a ansiedade diminui, a culpa perde força, a repetição cessa
e a vida deixa de parecer um ciclo sem fim. Você passa a perceber os pensamentos antes que eles te arrastem. Passa a reconhecer padrões antes que eles se repitam. Passa a enxergar suas reações antes que elas explodam. Passa a escolher relações antes de se entregar a elas. Passa a construir a vida, em vez de apenas reagir a ela. A consciência transforma o destino, porque transforma o piloto. Ela te devolve o leme. Jung sabia que esse é um caminho sem volta. Quanto mais você ilumina a mente, mais percebe que a vida inteira pode ser reescrita. No final, a grande lição é essa. Não é o destino que comanda a sua vida. É a parte sua que você ainda não conhece. E quanto mais você ilumina o inconsciente, mais livre você se torna. Lição 3. O que irrita você nos outros revela algo não resolvido em você. A irritação é uma linguagem, uma das mais sinceras, porque diferente das palavras, ela não mente. Ela aparece na hora, sem filtro, sem preparo, sem maquiagem. E é por isso que Jung dizia que o que irrita você nos outros não fala sobre eles, fala sobre você. A irritação é como um espelho emocional. Ela aponta diretamente para partes suas que você ainda não resolveu, não entendeu ou não quer admitir. E por isso ela dói. Porque não dói o que o outro faz, dói o que isso ativa dentro de você. Pense em quantas pessoas fazem exatamente as mesmas coisas, mas só algumas te tiram do sério. Por que isso acontece? Por que você se incomoda tanto com a atitude de alguém, enquanto outra pessoa faz igual e você simplesmente não liga? A resposta está no que Jung chamava de projeção. Tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, você começa a enxergar com intensidade nos outros. Como se sua mente quisesse que você percebesse aquilo, mas como você não suporta olhar para dentro, ela projeta para fora. E você critica no outro o que não aceita em si. Quando uma pessoa arrogante te irrita, muitas vezes é porque sua própria necessidade de reconhecimento está doendo. Quando alguém indeciso te incomoda, talvez seja porque sua dificuldade de assumir escolhas está sufocada. Quando alguém que fala demais te deixa impaciente, pode ser porque você tem dificuldade de se expressar. Quando alguém te rejeita e isso dói mais do que deveria, talvez seja porque você nunca se sentiu suficiente. Quando alguém é frio e isso te machuca, pode ser porque tem medo de demonstrar vulnerabilidade. Quando alguém tem sucesso e isso te incomoda, pode ser porque sua própria estagnação está pedindo atenção. A irritação não é sobre o outro, é o seu inconsciente tentando falar com você. É claro que algumas pessoas realmente passam dos limites. Existem situações objetivas, comportamentos tóxicos reais. Mas o que importa aqui não é o fato em si, é a intensidade da sua reação. Por que aquilo te afeta tanto? Por que dói mais em você do que nos outros? Porque a sua mente reage como se fosse pessoal. Porque é pessoal. Sempre foi. A verdade é que aquilo que você critica com força demais revela algo que você ainda não integrou. A irritação é um convite, um mapa, um sinal dizendo: olhe para isso. Há algo aqui que pertence a você. E esse é o ponto principal de Jung. Quanto mais você conhece suas próprias dores, menos o mundo externo te controla. Quanto mais você entende suas falhas, menos você julga. Quanto mais você assume suas vulnerabilidades, menos reage por impulso. Quanto mais você se vê com honestidade, menos os outros têm poder sobre você. A irritação constante é um chamado para a cura. Não é fraqueza, não é defeito. É apenas um recado emocional que diz: você está carregando algo que precisa ser visto. E quando você começa a observar suas reações com calma, sua vida muda. Você para de reagir automaticamente. Para de entrar em discussões inúteis. Para de sentir que todo mundo quer te atingir. Para de se machucar com coisas pequenas.
para de ir dormir com raiva do mundo. A irritação se dissolve quando você vê a origem, porque aquilo que antes parecia culpa do outro, você percebe que era só um pedaço seu pedindo atenção. E a partir do momento em que você escuta, essa parte deixa de gritar. No final, Jung queria que você entendesse algo muito simples. As pessoas não te irritam. Elas apenas revelam onde você ainda não se encontrou. E quando você usa a irritação como espelho, ela deixa de ser um problema. Ela se torna uma ferramenta, uma porta aberta para o autoconhecimento. Lição 4. Você não se torna iluminado imaginando luz, mas encarando a escuridão. Todos querem luz. Todos querem paz, clareza, equilíbrio, propósito, força interior. Mas quase ninguém quer atravessar a escuridão necessária para chegar até lá. A maioria quer pular etapas, quer soluções rápidas, respostas prontas, atalhos emocionais. Mas Jung descobriu uma verdade que poucos aceitam. Não existe luz verdadeira sem o encontro honesto com a própria escuridão. E o que é essa escuridão? É tudo aquilo que você tenta esconder de si mesmo. Medos antigos, feridas emocionais, memórias que você finge que esqueceu, traumas que você diz que superou, sentimentos que você sufoca porque não quer parecer fraco, erros que prefere apagar da sua história. Toda essa matéria invisível forma a sua noite interna, e é dessa noite que surge a sua ansiedade, sua impulsividade, sua insegurança e suas crises silenciosas. A escuridão é real, mas você passa a vida tentando desviar dela, se distraindo, correndo, ocupando a mente, vivendo no automático, achando que se ignorar o que sente, um dia isso simplesmente desaparece. Mas a sombra não desaparece quando é ignorada. Ela cresce. Jung dizia que a luz que não passou pela escuridão é frágil, superficial, quase infantil. É aquela positividade forçada que desmorona no primeiro problema. É aquela sensação de bem-estar que dura um dia, uma semana, um mês e depois some. É a vontade de mudar que se perde no meio do caminho. É a disciplina que quebra quando a vida pesa. É o entusiasmo que dura até a primeira crítica. A verdadeira luz é construída, não imaginada. Construída em cima das partes suas que você menos gosta, mas precisa enfrentar. E enfrentar a própria escuridão não é bonito, não é instagramável, não tem frase de efeito. É um processo silencioso, muitas vezes solitário, desconfortável e que exige coragem. Porque olhar para dentro significa olhar para versões suas que você preferia não lembrar. As escolhas ruins, as atitudes que machucaram você e outros, as relações que você tolerou por medo de ficar sozinho, os limites que você nunca colocou, a dor que você acumulou por anos, as mentiras que contou para si mesmo para poder sobreviver. Encarar isso dói, mas essa dor é exatamente o que te transforma. Jung dizia que a escuridão é uma espécie de fogo purificador. Ela queima o que você não é, para que reste quem você realmente é. E a iluminação que ele falava não tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com integração. Não é apagar sua raiva, é entender por que ela existe. Não é fingir que você não sente inveja, ciúme, orgulho, medo. É reconhecer esses sentimentos e transformá-los em força emocional. Não é eliminar suas falhas, é fazer as pazes com elas para que deixem de te sabotar. O que dói não é a escuridão em si. O que dói é resistir a ela. É tentar segurar uma porta que quer se abrir. É fingir que está tudo bem quando não está. É esconder sentimentos que pedem para ser ouvidos. É viver tentando ser alguém que não combina com você. A escuridão só perde poder quando você entra nela com coragem. E quando faz isso, algo muda.
A ansiedade diminui, a culpa perde força, a mente fica menos barulhenta. Você para de repetir padrões destrutivos, para de se apegar a pessoas que te ferem, para de aceitar pouco, para de ter medo de ficar sozinho, para de depender da aprovação alheia. Você começa a se reconstruir, de dentro para fora, com luz real, luz que nasceu da dor, mas que não carrega mais sofrimento, luz que ilumina a sua vida sem se apagar no primeiro vento. No final, Jung queria te ensinar que não existe autoconhecimento sem escuridão, porque é nela que estão os pedaços do seu eu que você perdeu ao longo da vida. Quando você os encontra, você volta a ser inteiro. E quando você é inteiro, a luz aparece naturalmente. Não porque você imaginou, mas porque você a conquistou. Lição 5. A solidão não vem da falta de pessoas, mas da incapacidade de compartilhar o que é essencial para você. Solidão não é estar sozinho. Solidão é estar cercado de gente e ainda assim sentir que ninguém realmente te vê. A solidão que machuca não é a física, é a emocional. É aquela sensação de que você carrega pensamentos, dores e medos que parecem grandes demais para serem compartilhados. Como se houvesse um mundo dentro de você que ninguém seria capaz de entender. Jung tinha uma frase simples, mas devastadora. A solidão não vem da falta de pessoas, mas da incapacidade de compartilhar o que é essencial para você. E essa é a solidão moderna. Você conversa todos os dias, envia mensagens, posta fotos, responde comentários, mas lá dentro permanece um silêncio enorme. Porque falar de coisas superficiais é fácil. Falar do que realmente importa é outra história. As pessoas não sabem, ou não conseguem, ou não têm coragem de se mostrar por dentro. Vivem com medo de parecer fracas, sensíveis, confusas, exageradas. Vivem tentando ser versões aceitáveis de si mesmas. E assim, ninguém conhece ninguém. E todo mundo continua sozinho, mesmo abraçado. A verdade é que existe uma parte sua que não cabe em conversas comuns. A parte que pensa demais. A parte que sente demais. A parte que guarda histórias antigas, feridas que você nunca contou, sonhos que perdeu, erros que te perseguem, memórias que você não consegue abandonar. Essa parte vive escondida. E como ninguém a vê, você sente que ninguém te conhece de verdade. E não é culpa sua. Jung dizia que o ser humano aprendeu a esconder o essencial para se proteger. Em algum momento da vida, você aprendeu que mostrar quem você realmente é machuca. Talvez alguém tenha rido de você. Talvez alguém tenha te abandonado. Talvez alguém tenha feito você se sentir pequeno. E então, você começou a guardar tudo. Fechou portas, criou armaduras. E essas armaduras que um dia te protegeram, agora te mantêm isolado. E quanto mais você se esconde, mais a solidão cresce. Porque aquilo que você guarda secretamente se transforma em peso. E esse peso fica mais forte quando você carrega sozinho. Mas aqui está a parte importante que Jung queria que você entendesse. A cura da solidão não está em encontrar mais pessoas. Está em encontrar as pessoas certas. Aquelas com quem você pode falar do que dói, do que falhou, do que você teme, do que você deseja e do que você realmente é, sem medo de julgamento. Não é quantidade, é profundidade. Uma única conversa verdadeira pode quebrar anos de solidão silenciosa. Uma única pessoa capaz de ouvir a sua essência pode te devolver um sentimento que você nem lembrava, o de pertencimento. Mas antes disso, você precisa aprender algo mais difícil. Você precisa se permitir ser visto.
E isso exige coragem. Coragem para admitir que você não é tão forte o tempo todo. Coragem para dizer, eu não estou bem. Coragem para mostrar fragilidades que você mesmo julgava imperdoáveis. Coragem para abrir a porta do seu mundo interno e deixar alguém entrar, devagar, sem pressa, sem máscaras. E claro, nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai se conectar. Mas Jung dizia que esse não é o ponto. Você não precisa ser compreendido por muitos. Precisa ser compreendido por poucos e por você mesmo. E aqui está a revelação final. Quanto mais você se acolhe internamente, menos depende dos outros para sentir paz. Quando você se torna íntima da sua própria mente, a solidão perde o poder destrutivo. Mesmo quando você está só, você não se sente abandonado por si mesmo. No fim, a solidão não é um aviso de que faltam pessoas na sua vida. É um aviso de que você precisa se reconectar com o seu interior, para então se conectar com o mundo de forma verdadeira. Lição 6. O que você resiste, persiste. A mente humana tem uma característica curiosa. Tudo aquilo que você tenta evitar, esconder ou empurrar para longe, volta. Volta quando você está cansado, quando está distraído, quando está vulnerável. Volta no meio da noite. Volta quando você mais precisa de calma. Jung resumiu isso de forma brutalmente simples. O que você resiste, persiste. E isso vale para tudo. Para pensamentos que você não quer ter, para sentimentos que você não quer sentir, para memórias que você tenta apagar, para dores antigas que você tenta varrer para baixo do tapete, para verdades internas que você finge não existir. Quanto mais você empurra, mais força aquilo ganha. É como tentar segurar uma porta que insiste em me abrir. Você usa os braços, os ombros, as costas. Você cansa, você sua, você treme. Mas lá dentro, algo continua empurrando com a mesma intensidade ou até mais. E quando finalmente você se distrai ou relaxa por um segundo, a porta abre com uma força que te derruba. É assim que funcionam muitos sentimentos. A ansiedade que cresce porque você tenta ignorá-la, a tristeza que volta porque você tenta sufocá-la, a insegurança que aumenta porque você tenta escondê-la, a raiva que explode porque você tenta reprimi-la, o medo que domina porque você finge que ele não existe. O problema nunca é sentir. O problema é resistir. Quando você resiste a um sentimento, você o transforma em inimigo. Você cria tensão, luta interna, gasto emocional. E a mente, que não suporta a guerra, faz aquilo crescer para te obrigar a olhar. É assim que funcionam sintomas emocionais. Eles são pedidos de atenção travestidos de dor. Jung explicava que resistir é, na prática, dar energia ao problema. Se você tenta não pensar em algo, pensa mais. Se tenta não sentir algo, sente mais. Se tenta não lembrar, lembra mais. Se tenta não mostrar fraqueza, fica ainda mais frágil por dentro. Porque tudo que você empurra para longe, você precisa carregar nas costas, e o peso aumenta com o tempo. A aceitação, por outro lado, não é fraqueza, é estratégia psicológica. Quando você aceita o que sente, sem julgamento, sem vergonha, sem tentar mudar, o sentimento perde intensidade. Ele se desfaz como um nó que finalmente é afrouxado. A dor não some imediatamente, mas deixa de te controlar. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de lutar contra algo que está dentro de você. É olhar para o sentimento e dizer: ok, isso está aqui. Eu reconheço. Eu entendo. Eu não preciso fugir. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. A resistência cai e a emoção encontra espaço para se mover, se reorganizar, se dissolver. É exatamente desse movimento que nasce a cura. Você não cura nada fugindo. Você cura acolhendo. Acolher
é permitir que a mente respire. E quando ela respira, ela se equilibra. Jung dizia que aquilo que você resiste se torna seu destino. Porque ao resistir, você coloca sua energia de vida inteira em tentar controlar algo que não foi feito para ser controlado, mas compreendido. Essa é a verdadeira virada. Quando você aceita aquilo que está dentro de si, aquilo perde o poder de te dominar. A ansiedade deixa de ser inimiga, a tristeza deixa de ser ameaça, o medo deixa de ser prisão, a raiva deixa de ser explosão, a insegurança deixa de ser sentença. Elas continuam ali, mas agora servem como guias, não como tiranas. No fim, Jung queria te ensinar que você não precisa vencer tudo. Você só precisa parar de lutar contra si mesmo. A vida não melhora quando você ganha força. Ela melhora quando você solta a resistência. Lição 7. Não nada muda enquanto você negar sua responsabilidade. Existem momentos na vida em que tudo parece travado. Os meses passam, os anos parecem iguais e você percebe que está preso na mesma rotina emocional, nos mesmos erros, nos mesmos padrões de pensamento, nos mesmos ciclos de dor. Você tenta mudar o cenário externo, muda de cidade, muda de emprego, muda de relacionamento, muda de hábitos, muda até a forma de falar, mas, no fundo, tudo continua igual. Jung dizia que isso acontece porque existe um ponto onde quase ninguém tem coragem de olhar, a responsabilidade interna. Enquanto você culpar o mundo por tudo que vai mal na sua vida, nada muda. Não porque o mundo está contra você, mas porque você entregou o volante do seu destino para as circunstâncias. Responsabilidade não é culpa. Culpa te paralisa. Responsabilidade te devolve o poder. E aqui está uma verdade dura. A mente cria 1000 explicações para evitar assumir responsabilidade. Porque isso dói. Dói admitir que algumas escolhas suas contribuíram para sua própria dor. Dói perceber que você tolerou o que não deveria. Dói reconhecer que você ignorou alertas, sinais, sentimentos internos e limites que estavam ali o tempo todo. Dói aceitar que você se traiu tentando agradar pessoas que não mereciam. Dói ver que você repetiu padrões que jurou abandonar. Mas é exatamente nessa dor que começa a transformação. Jung dizia que enquanto você insistir em olhar apenas para o que o mundo fez com você, continuará cego para o que você fez consigo mesmo. E sem essa clareza, não existe mudança real. Responsabilidade é quando você diz a si mesmo: sim, isso aconteceu comigo, mas a partir daqui sou eu quem escolhe o próximo passo. Responsabilidade é quando você encara a verdade. Você pode não ter escolhido a dor, mas escolhe o que faz com ela agora. Você pode não ter sido ferido, mas escolhe se continua carregando essa ferida ou se começa a curá-la. Você pode não ter nascido em um ambiente difícil, mas escolhe se repete ou se rompe esses padrões. Você pode não ter perdido algo ou alguém, mas escolhe o que constrói a partir da perda. Responsabilidade é liberdade disfarçada de desconforto. É o contrário do vitimismo. É quando você deixa de ser prisioneiro da narrativa que te colocaram e passa a ser autor da narrativa que você cria. Jung também dizia que pessoas que não assumem responsabilidade tendem a viver reativas. A vida acontece e elas reagem. Alguém as ferre e elas reagem. Algo dá errado e elas reagem. Algo as decepciona e elas reagem. Vivem como se estivessem sempre apagando incêndios que não começaram, mas também nunca tentaram apagar de verdade. Quando você assume responsabilidade, você deixa de viver reagindo. Você começa a viver escolhendo. Escolhe o que tolera, escolhe o que recusa, escolhe onde investe energia, escolhe onde não pisa mais, escolhe quem fica e quem vai. Escolhe quem você deseja ser daqui para frente, não quem foi até agora. E aqui está o ponto-chave. Responsabilidade não muda o passado, ela muda o futuro. E mudança verdadeira não vem do caos externo, vem do alinhamento interno. Quando você para de responsabilizar todos ao seu redor, o mundo deixa de parecer inimigo. E a partir desse momento, a vida começa a se reorganizar. Porque a vida recompensa quem assume o próprio caminho.
No fim, Jung queria que você entendesse isso. A cura começa quando você diz: eu assumo, eu me responsabilizo, eu mudo. Nesse instante, toda a sua vida ganha uma nova direção. Lição 8. A vida pede equilíbrio entre ordem e caos. Existe um ponto na vida em que você percebe que não consegue viver em completa estabilidade e também não consegue viver em constante turbulência. A mente humana não foi feita nem para o excesso de previsibilidade, nem para o excesso de desordem. Ela foi feita para um movimento que Jung descrevia como uma dança permanente entre duas forças, a ordem e o caos. A ordem representa aquilo que você conhece, sua rotina, seus hábitos, seus valores, suas certezas, sua zona de conforto. É a parte da vida onde tudo parece estável, firme, seguro. É onde você sabe o que esperar, sabe como agir, sabe quem é. A ordem te mantém inteiro, estruturado, funcional. Mas viver apenas na ordem mata algo essencial: o crescimento. Porque crescimento exige risco, exige novidade, exige espaço para errar, exige contato com o desconhecido, exige desconforto, exige enfrentar coisas que você ainda não sabe lidar, exige perder versões antigas de si mesmo para que novas possam nascer. Essa é a força do caos. O caos é o inesperado, o incerto, o imprevisível. É onde os passos não são claros, é onde a mente treme, onde o coração acelera, onde o corpo sente medo. Mas também é onde você se descobre, onde os seus limites se expandem, onde suas habilidades se revelam, onde sua força se manifesta, onde você aprende o que nunca aprenderia na estabilidade absoluta. Jung dizia que a vida saudável é como caminhar sobre uma linha fina entre esses dois mundos. Muito caos te destrói, muita ordem te aprisiona. Quando há caos demais, você se perde, a mente fica barulhenta, a ansiedade toma conta. Você sente que está sendo engolido pela vida, correndo de um lado para o outro sem direção. É a sensação de que tudo está desmoronando ao mesmo tempo. É a exaustão mental de viver sempre reagindo. Mas quando há ordem demais, você também adoece. Só que em silêncio. É um adoecimento lento. Você começa a viver no piloto automático. Os dias são iguais. As emoções ficam entorpecidas. Você não se sente vivo, apenas existindo. A estabilidade vira prisão. A rotina vira anestesia. A previsibilidade vira morte psicológica. E é nesse ponto que Jung é genial. Ele mostra que a vida pede o meio termo, mas não como compromisso fraco. Pede equilíbrio como ato consciente, como ação diária, como escolha madura. É preciso ter ordem suficiente para manter sua mente calma e caos suficiente para manter sua alma acordada. Pense em sua vida como uma casa. A ordem é o chão firme. O caos são as janelas abertas. Sem chão, você cai. Sem janelas, você sufoca. O caos traz movimento. A ordem traz direção. Um sem o outro te destrói. Quando você está vivendo em caos excessivo, é hora de criar limites, organizar tarefas, simplificar problemas, cuidar do corpo, regular o sono, estabilizar as emoções. Quando você está vivendo ordem excessiva, é hora de se desafiar, experimentar algo novo, arriscar, quebrar padrões, enfrentar medos, abrir portas. O ser humano precisa dos dois para sentir que está avançando em vez de apenas sobrevivendo. E existe algo mais profundo ainda. Toda transformação pessoal nasce de uma pequena dose de caos
entrando dentro da sua ordem. Um questionamento, um incômodo, uma vontade de mudar, uma sensação de que algo não está certo. Esse desconforto é o chamado do caos e é ele que te empurra para a próxima fase da vida. Mas, ao mesmo tempo, toda cura emocional nasce quando você cria uma pequena dose de ordem dentro do seu caos. Um hábito, um limite, uma conversa honesta, uma decisão, uma pausa. Esse pequeno gesto organiza tudo ao redor. A maturidade psicológica que Jung ensinava não é escolher ordem ou caos. É aprender a navegar entre eles. É saber quando é hora de segurar firme e quando é hora de soltar. É saber quando se proteger e quando se expor. É saber descansar e quando dar o salto. No fim, Jung queria te mostrar que as pessoas que realmente crescem são aquelas que não fogem nem da estabilidade nem da mudança. Elas oscilam com sabedoria, andam no fio da vida com consciência e descobrem, no equilíbrio entre esses dois mundos, o caminho mais profundo para a própria evolução. Lição 9. Sua alma sabe o caminho antes da sua mente entender. Existe algo dentro de você que percebe as coisas antes da sua mente racional. Algo que sente antes de saber, que pressente antes de compreender, que avisa antes de você conseguir explicar. Jung chamava isso de a voz da alma e dizia que ela é mais antiga, mais sábia e mais verdadeira do que qualquer pensamento lógico que você possa ter. A alma não fala com palavras, ela fala com sensações, com incômodos que você tenta ignorar, com arrepios silenciosos, com aquela intuição que você despreza porque não sabe justificar, com aquele sentimento de isso não é para mim, mesmo quando tudo parece perfeito por fora, com aquela leveza inexplicável quando você encontra algo que combina com quem você é por dentro. A alma sabe, e sabe antes. A mente, por outro lado, é lenta. Ela precisa de provas, certezas, explicações, garantias. Ela quer calcular tudo, prever tudo, controlar tudo. E por isso ela tenta sabotar o que a alma já decidiu. A mente tem medo de errar. A alma tem medo de não tentar. Quantas vezes você já sentiu que precisava sair de um lugar, terminar algo, mudar de caminho, mas ficou insistindo porque não era o momento certo? Quantas vezes teve um pressentimento claro, profundo, insistente e o ignorou até perceber que era verdade? Quantas vezes você tentou convencer sua mente de algo que seu coração já sabia que ia terminar mal? Quantas oportunidades você deixou passar porque a mente te encheu de dúvidas que não existiam até você começar a pensar demais? A alma te leva, a mente te trava. Jung dizia que a alma carrega uma sabedoria acumulada ao longo da vida inteira, e segundo ele, talvez até antes dela. É como se a alma fosse o seu mapa interno e a mente fosse apenas um navegador tentando entender esse mapa tarde demais. A alma sente o destino antes da mente conseguir compreender o caminho. E você percebe isso de formas tão sutis que às vezes nem nota. Um lugar que te dá paz sem motivos. Uma pessoa que faz sua energia acalmar ou se agitar. Uma decisão que te incomoda por dentro, mesmo que pareça lógica. Um trabalho que te prende por fora, mas sufoca por dentro. Uma ideia que volta e volta e volta, como se estivesse pedindo para nascer. Essas coisas não são aleatórias. São direções emocionais, bússolas internas apontando o caminho. A alma não tem dúvidas. Quem tem dúvidas é a mente, porque a mente é construída por memórias, medos, comparações, expectativas, traumas, lógica limitada e o desejo constante de segurança. Mas a alma não busca segurança, busca verdade. E a verdade aparece nesses sinais silenciosos que você insiste em ignorar. A alma sussurra, a mente grita,
e por isso quase sempre você ouve a mente antes. Mas Jung dizia que quando você começa a prestar atenção à alma, sua vida toma um caminho completamente diferente. Você para de se forçar a caber em lugares que não te querem. Para de sustentar relações que não combinam com sua essência. Para de insistir em sonhos que não são seus. Para de se envolver com pessoas que representam suas carências, não seu crescimento. Para de se ouvir por obrigação e começa a se ouvir por integridade. A alma sabe quando algo morreu, mesmo que a mente ainda esteja tentando consertar. A alma sabe quando algo nasceu, mesmo que a mente ainda não entenda de onde veio. A alma sabe quando é hora de ficar e quando é hora de ir. Sabe o que é seu e o que você está forçando. E se você ignorar a alma por muito tempo, ela não grita, ela se cala. E é aí que a vida perde sentido. Você vive, mas não sente. Anda, mas não avança. Sorri, mas não se reconhece. A alma silenciosa se transforma em vazio. Por isso, Jung dizia que ouvir a alma não é misticismo, é autoconhecimento profundo. É aprender a perceber o que seu corpo sente antes de sua mente tentar manipular. É aprender a respeitar seus limites internos, não só os externos. É confiar na sensação, no instinto, na verdade emocional que não precisa de explicação. A alma sabe sempre o caminho. A mente só aprende depois. A maturidade é permitir que a alma conduza, enquanto a mente acompanha. Quando isso acontece, a vida encontra seu ritmo natural. Você para de lutar contra si mesmo. E aquilo que parecia impossível se torna simplesmente inevitável. Lição 10. Não existe despertar sem dor. Existe um tipo de dor que não destrói. Ela transforma. É a dor da consciência, da mudança, da verdade que chega rasgando o que você acreditava sobre si mesmo. É a dor que acompanha todas as versões suas que já morreram, todos os ciclos que acabaram, todas as fases que você precisou abandonar para continuar vivo por dentro. Jung dizia algo que a maioria das pessoas não quer aceitar. Todo o processo de despertar exige uma perda. Perda de ilusões, perda de fantasias, perda de identidades, perda de certezas. E essas perdas doem mais do que você imagina, porque elas arrancam de você exatamente aquilo que um dia te deu segurança. Você já reparou que as mudanças mais importantes da sua vida começaram depois de uma queda, depois de um fim, depois de um colapso emocional, depois de um momento onde você pensou que não tinha saída? Jung sabia que é no limite que a alma acorda. A dor desperta aquilo que o conforto adormece. No conforto, você se acomoda, aceita o que não deveria, tolera o que te machuca, permanece onde não pertence, segura o que já morreu e chama isso de estabilidade. Mas a dor te arranca da anestesia. Ela te empurra para a consciência, te obriga a confrontar verdades que você vinha adiando há anos, te força a olhar para comportamentos que você escondia, te confronta com escolhas que você fugiu, te mostra que continuar igual custa mais caro do que mudar. Jung dizia que a dor é o rompimento da casca da personalidade. É quando você cresce por dentro mais rápido do que sua identidade antiga consegue suportar. A dor não é punição, é expansão. É o aviso interno de que a versão que você é já não é suficiente para a vida que você precisa viver. E aqui está a parte mais difícil. Crescer dói, porque exige abandonar partes de você que um dia foram úteis. A pessoa que você precisou ser para sobreviver à infância, as defesas que você criou para suportar rejeições,
os comportamentos que você usou para evitar o abandono, os mecanismos que te protegeram da dor emocional. Tudo isso um dia fez sentido, mas hoje te limita. Para despertar, você precisa deixar morrer aquilo que foi necessário para dar espaço ao que é verdadeiro. Jung dizia que ninguém muda por iluminação. As pessoas mudam quando encaram suas próprias ruínas, quando percebem que não dá mais para viver do mesmo jeito, quando a dor se torna maior que o medo da mudança, quando a mente implode e um novo sentido começa a surgir entre os destroços. E sabe por que isso acontece? Porque você só se transforma profundamente quando é obrigado a se encontrar consigo mesmo, quando não há mais distrações, quando você não consegue mais se enganar, quando a realidade bate tão forte que as ilusões quebram, quando você percebe que não pode mais continuar dormindo dentro da própria vida. E então, o despertar começa. Devagar, silencioso, dolorido, mas começa. Você passa a se questionar, passa a enxergar padrões, passa a sentir incômodos que antes ignorava, passa a entender suas reações, passa a reconhecer suas sombras, passa a admitir suas culpas e abandonar culpas que nunca foram suas. Passa a perceber que merece mais do que aceitava. Passa a querer uma vida que faça sentido, e não só uma vida que funcione. Essa busca por sentido é o verdadeiro despertar, e ela sempre nasce da dor. A dor quebra o ego, mas revela a alma. E aquilo que a alma revela, nenhum sofrimento consegue roubar depois. Jung queria que você entendesse que despertar não é se tornar iluminado, perfeito ou invencível. É se tornar verdadeiro. É deixar para trás versões suas que já não servem. É passar por um luto interno. É reconstruir a partir de ruínas emocionais. É mover-se para uma vida mais consciente, mais profunda e mais alinhada com quem você realmente é, não com quem o mundo te disse que deveria ser. No fim, a dor é apenas a porta. O despertar é o que vem depois. E aí você descobre uma força que sempre esteve dentro de você, mas só apareceu quando você finalmente teve coragem de sentir. Você acabou de atravessar 10 das ideias mais profundas que Carl Jung deixou para o mundo. E se você realmente ouviu, não só com a mente, mas com o coração, algo dentro de você mudou, mesmo que seja algo pequeno. Porque Jung não fala à superfície, ele fala ao subterrâneo da alma, onde tudo começa, onde nascem seus medos, seus padrões, suas sombras, seu potencial e o seu verdadeiro caminho. Essas lições não são fórmulas prontas, são convites. Convites para você enxergar partes suas que ignorou por anos. Convites para parar de fugir de si mesmo. Convites para responsabilizar-se pela própria história. Convites para encontrar sentido na dor, força no caos, maturidade na solidão e coragem na escuridão. Se você chegou até aqui, provavelmente alguma parte sua está pedindo mudança. E mudança não acontece de uma vez. Acontece de dentro para fora, em silêncio, como uma semente que brota devagar, mas transforma tudo ao seu redor. Jung dizia que ninguém desperta sem antes se perder, e ninguém se encontra sem antes encarar o que evitou por tanto tempo. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Existem caminhos, ideias e ensinamentos que podem guiar sua jornada, pouco a pouco, até você se tornar alguém que vive com mais consciência, mais profundidade e mais verdade. Se essas palavras tocaram você de alguma forma, se trouxeram clareza, se acenderam algo no fundo da sua mente, então considere ficar por aqui. Nós continuamos essa conversa todas as semanas, com novas lições, novos autores, novas reflexões, sempre com a mesma intenção:
guiar você para uma vida mais consciente, mais forte e mais sua. Então, se você quiser seguir nesse caminho, clique em inscrever-se. Não para seguir um canal, mas para continuar seguindo a si mesmo. Porque o despertar não termina aqui. Ele está apenas começando.